Raiz de números decimais. Observa que eu tenho raiz quadrada. Você não vê o índice, mas o índice aqui é 2. A gente sabe que é quadrada. Raiz quadrada de 0,36. O que que acontece? Você sabe qual é a raiz de 36. A raiz de 36, a normal, é 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 dá 36. Pronto, mas professor, aqui ele tem a vírgula. Olha, se ele tem a vírgula, então vai ser 0,6 vezes 0,6. 0,6 vezes 0,6. 6 vezes 6 dá 36. Conta duas casas decimais, estão lembrados? Uma, duas, vírgula. Professora, mas aí eu já descobri que é o 6. E como eu sei que é 0,6? Primeiro você vai observar o seguinte. Depois da vírgula eu tenho quantas casas decimais? Duas casas decimais, não é isso aí? Duas casas decimais. Qual é o índice? 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu vou ter um número após a vírgula. Então, como resultado, eu vou ter aqui uma casa decimal. Certo? Então, vai dar 0,6. Vamos observar aqui. Vamos ver esse aqui. A raiz aqui é raiz quadrada. Se a raiz quadrada, o índice é 2. E eu quero 0,009. Se eu tiver a calcular a raiz quadrada de 9, é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Então, aqui a gente sabe que a raiz quadrada de 9 aqui vai ser 3. Só que ele é um número decimal. Então, ele pode ter vírgula. Então, o que é que acontece? Quantos números eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 casas decimais. Você tem que contar os números após a vírgula. Eu tenho 4 casas decimais. 4 dividido por 2 dá 2. Isso quer dizer que eu vou ter duas casas decimais. O 3 é 2 casas decimais. Se a gente fizer essa conta aqui, 0,3, essa é a resposta, vezes 0,3, 0,3 no caso, 0,303, ó, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0. Se você multiplicar, o 0 vai dar 0. Mas observa as casas decimais. Uma casa, duas casas, 3 casas, 4 casas. 1, 2, 3, 4. Ó, observe se não dá. E se é a raiz quadrada é porque eu multiplico um número vezes o outro. Observou? Raiz quadrada de 0,0025. Se a raiz aqui é quadrada, não aparece o 2, a raiz é quadrada. Qual é a raiz quadrada de 25? Raiz quadrada de 25 é 5. Então, aqui a gente sabe que o resultado vai ser 5. Só precisamos saber quantas casas decimais nós precisamos colocar aqui no resultado. Quantas casas decimais eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 casas decimais. E a raiz é qual? Quadrada. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, aqui eu vou ter 3 casas decimais. 1, 2, 3. O resultado tem que ter 3 casas decimais. Se a raiz é quadrada e eu tenho 6 casas decimais, o resultado tem que ter a metade, 3 casas decimais. Então, vai dar 0,005. Aqui a raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8, raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, o que é que acontece? O que é que acontece é que eu sei que aqui vai ser um número 2. Aí, eu olho aqui as casas decimais. A raiz é cúbica. E quantas casas decimais eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas decimais. 6 casas decimais. Aqui eu estou colocando 6, não é preciso colocar. Eu estou colocando aqui para mostrar a você que tem 6 casas decimais. 6 dividido por 3 dá 12. Então, o resultado tem que ter 2 casas decimais. Aqui já tem 1, 2. Pronto. Só isso. Então, você tem que observar quantas casas decimais, qual o índice daqui, e você divide a quantidade de casas decimais pelo valor do índice. No caso, são 6 casas decimais aqui, não importa o que tem aqui, você olha aqui. 6 casas decimais, dividido por 3, vão ser 2. Então, eu tenho que ter 2 números após a vírgula no resultado. Ok? 0,27. Raiz cúbica. Lembra que aqui é raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 27 é 3. Porque 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 dá 27. Então, a gente sabe que o resultado aqui vai ser 3. Só que a gente precisa colocar aqui a vírgula. Aí, eu olho quantas casas decimais eu tenho aqui. Eu tenho 3 casas decimais. 3 casas decimais dividido por 3 dá 1. Então, o resultado só tem que ter uma casa decimal. Uma casa decimal, então eu completo aqui com 0. Eu tenho apenas uma casa decimal no resultado. Raiz quarta de
0,0000016. Então, vamos lá. Raiz quarta de 16 é igual a 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 elevado a 4, certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, aqui a gente sabe que o resultado vai ser 2. Vou botar aqui separado porque a gente tem as casas decimais. Quantas casas decimais nós temos? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 casas decimais aqui. 8 casas decimais. Só que o meu índice é 4. 8 dividido por 4 vai dar 2. Então, eu tenho que ter 2 números após a vírgula. Aqui, 1, 2. 2 casas decimais. Ok? Então, 0,02. 1,44. 1,44. Eu quero saber qual é a raiz quadrada. A raiz quadrada, o índice é 2, de 1,44. Ora, a raiz quadrada de 144 é 12, porque 12 vezes 12 dá 144. Então, aqui vai ser 12. Muito bem. Só que eu preciso saber aqui onde vai ser colocado a vírgula. Aí eu conto. Casas decimais tem 2. 2 vezes 2 dá 1, então eu vou ter que ter uma casa decimal. Uma casa decimal, então a vírgula vai ficar aqui. Então, vai ficar 1,2, que é o resultado da raiz quadrada de 1,44.